Essa pesquisa comprovou que espíritos existem? Não. Que médiuns se comunicam com os espíritos? Não. Que os médiuns se comunicam de alguma forma com o sobrenatural? Não. Que essas mutações desses genes justificam os fenômenos da mediunidade? Não. Que esse artigo aqui, ele tem evidências que sustentem o discurso deles? Não. Dá pra concluir alguma coisa, Gibran? Eu acho que não. Mas a repercussão que teve, né, foi a máxima possível. Fala galera, Bruno Oliveira aqui na área, sejam bem-vindos ao canal Hipnoflow. E neste canal nós falamos sobre hipnose, sobre mentalismo e tudo que está relacionado ao universo da mente humana. E hoje eu tô aqui com um grande convidado, um grande amigo meu, Gibran Sarmento, esse cara aí que é uma referência na biologia, inclusive foi meu professor aí no tempo de cursinho. E hoje, para surfar no hype do momento, nós vamos falar também sobre essa pesquisa que envolve a mediunidade e sua relação com os genes. Para quem chegou de paraquedas aí, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou biólogo formado pela Universidade Estadual da Paraíba, eu tenho especialização e mestrado na área de educação e eu sou pesquisador também. E a gente vai fazer algumas pontuações aqui do que é que está acontecendo nesse estudo que foi publicado aí com o pessoal da USP. E Gibran também vai se apresentar e vocês vão entender qual a relação dele também com a pesquisa. Vai lá, Gibran, se apresenta aí para a turma. Valeu, Bruno. Muito obrigado por ter me convidado. Eu sou Gibran Sarmento, quem não me conhece, Gibran Sarmento de Almeida. Sou biólogo também, professor do Estado. Mestrado em saúde pública e doutorado em recursos naturais, né? Trabalhei também com câncer de mama, a genética do câncer de mama. Então, a gente tem assim uma certa base nessas questões de genética e a gente pode comentar até esses artigos que estão aparecendo por aí. Não é verdade, Bruno? Perfeito, Gibran. Então a gente percebe que criaram um sensacionalismo muito grande em cima dessa pesquisa, que é uma pesquisa que não é conclusiva, né? É um estudo novo que fizeram aí. Porém, essa pesquisa ela começou a ter muitas críticas. E essas críticas são bem pertinentes, porque quando a gente trabalha com pesquisas acadêmicas, um método científico, a gente não pode enviesar uma pesquisa, a gente não pode trazer dogmas para dentro de um estudo acadêmico. Existem falhas metodológicas que a gente vai comentar, eu tenho um artigo aqui na íntegra, Gibran também tem esse artigo, e a gente vai pontuar cada coisinha aqui que a gente achou de que, assim, Gibran, sinceramente, honestamente, me surpreende essa pesquisa ter sido aprovada. Porque, assim, eles submeteram, tem a análise, tem toda a revisão sistemática do artigo antes de ser publicada e foi publicada. Com erros assim que ao longo dessa live você vai entender, certo? Tem alguma coisa para comentar antes de eu soltar o vídeo do autor do artigo aqui pra gente fazer um react e depois a gente vai pontuar a pesquisa. Tem alguma coisa para falar logo aí, Gibran? Bruno, me surpreende a repercussão que teve esse artigo, né, em várias mídias. Eu tive uma pesquisadora agora, uma professora minha, Silvana Santos, ela descobriu uma doença genética no município do Rio Grande do Norte. Ela foi professora minha também. Nossa professora. Ela simplesmente descobriu uma nova doença genética. Coisa nova que estava alterando a vida de uma população, né? De uma cidade inteira. Cara, não tem a mesma repercussão que teve esse artigo. Esse artigo foi falado em vários jornais, de grande impacto. E, infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa acontecendo. Pessoas que, às vezes, se aproveitam, usam esse lado da fé, da espiritualidade, para também dar um impacto maior, né, na relevância. Inclusive, Silvana, ela tem publicações de relevância internacional, né? Pois é. Infelizmente, eu não vejo o impacto que ela fez acaba sendo menor do que o impacto, às vezes, de um estudo errado, de um estudo enviesado. E isso me entristece. Fazer um estudo só para ganhar like, ganhar visibilidade, ganhar repercussão, né? Ficar famoso em prol de uma mentira. E assim, me parece, a sensação que eu tenho ao ler esse estudo é que eles fizeram com a intenção da divulgação científica mesmo, dos portais de site, de blog, assim, do senso comum tá divulgando e falando sobre. É como se fosse uma tentativa forçada de aprovação social, sabe? De querer validar à força a questão da mediunidade como se fosse real. Tem duas coisas aí que a gente já começa a pontuar. Um pesquisador lendo um artigo onde ele vai saber
interpretar o que está acontecendo ali de fato, e uma pessoa que vai pegar só um noticiário de um blog e ela vai tirar conclusões errôneas baseadas no que tá ali. E ela assim, ela vai começar a espalhar, difundir que de fato isso aí é uma realidade. Só pra você ter ideia, Gibran, eu tava folheando aqui no Google procurando as matérias que falam sobre mediunidade, né? Olha os títulos que eu achei aqui. Médios têm alterações genéticas. Aponta estudo da USP. Beleza, tem alterações genéticas, mas fica aquela lacuna. Olha esse outro portal. Mediunidade é genética. Ela já afirma de forma concisa, mediunidade é genética. O próximo. A ciência encontra a mediunidade. Está nos genes. Olha os títulos tendenciosos que eles fizeram. Aí outra aqui, ó. A genética da mediunidade. A nova fada dos dentes. Olha outro. Ciência e espiritualidade. Estudo inédito aponta possível base genética da mediunidade. Ainda pelo menos colocaram possível aqui, né? A mediunidade pode estar ligada à predisposição genética. Então, esses médios mutantes aí, né? São os ex-médiums aí. Então, assim, nesse momento, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui os próprios pesquisadores dos artigos comentando sobre. Aí a gente faz um react e depois a gente pula pro artigo, beleza? Pronto, vamos lá. Esses aí são os autores da pesquisa. Vamos ver o que é que eles têm a falar aí. Nós ficamos agradavelmente surpresos com o grande interesse que o nosso estudo sobre aspectos genéticos da mediunidade despertou. Nosso artigo no Brazilian Journal of Psychiatry já foi baixado até o momento mais de 27 mil vezes. Realmente, essa parte aí mostra que esse conteúdo foi divulgado amplamente. Muita gente baixou, principalmente a galera cética, a galera mais que tem canal no YouTube, aproveitaram o hype do momento para poder fazer vídeo sobre o tema. Então isso realmente foi uma coisa amplamente divulgada. Eu queria agradecer muito as sugestões, elogios, mas agradecer principalmente algumas poucas críticas que nós recebemos de colegas da comunidade científica. Eu acredito que não foi poucas críticas não, cara. Eu não sei em qual momento ele gravou isso, mas nessa altura do campeonato, Gibran, tem muita crítica relacionada ao assunto. Então ele vai agradecer, né? Ele vai agradecer a gente, né? Ele vai agradecer a gente, que a gente tá popularizando o conteúdo dele aí, né? Sugerindo aspectos metodológicos que poderão ser observados em próximas pesquisas. Sem dúvidas, nós estamos conscientes desses aspectos e esperamos que nós e também a comunidade científica dediquem parte de seus esforços experimentais para esclarecer se existe de fato um aspecto genético que facilita o dom da mediunidade. Ele mesmo está dizendo que não tem certeza. Você vê claramente o cara lá dizendo, a gente precisa de mais estudo, vai ter mais gente para dizer se existe ou não uma relação. Você está vendo ele dizendo isso. Aí você vê uma manchete de jornal e já coloca a certeza de que existe uma relação. Assim como alguns outros blogueiros, alguns outros professores que vieram já com essa certeza, né? Que não existe. Exatamente. O está dizendo aí que não tem certeza, né? Precisa de mais estudo para chegar numa conclusão. Outra coisa que me preocupa é que ele coloca como dom a mediunidade. Então, assim, já é um problema trabalhar a mediunidade como um dom, né? Essa pesquisa de Bran, ela foi feita por um grupo de espíritas da USP. Então, assim, você já vê que... entendeu? Você já vai procurando o resultado que você quer. Dependendo da forma com que você coloca os dados, você pode alterar a percepção que o leitor tem sobre os dados. Dependendo da forma que eu escrevo, eu posso dar uma sensação totalmente errada para quem não é experiente na leitura acadêmica. Você concorda, Gibran? Com certeza. Bruno, é aquela questão. Se eu sou espírita, né, eu vou já estar direcionando minha pesquisa para querer achar esse dado. Uma coisa bem engraçada que eu poderia dizer seria essa falsa equivalência. Validar o meu resultado. E é exatamente isso, né? Eu bebo água. Hitler também bebe água. Logo, nós somos do mesmo partido. Né? Deu para entender? Então, isso é fácil de ser manipulado. Isso é fácil de ser construído. Entendeu? Você querer pegar coisas em comuns entre uma população e depois dizer que existe uma igualdade aí, né? É um viés da pesquisa que a gente vai comentar futuramente, né? Daqui a pouco, né? E se existir, qual o significado desse aspecto? E se Nossa existir? investigação foi desenvolvida por uma equipe de pesquisadores de 3 universidades.
Esses resultados, naturalmente, como acontece no ambiente científico, antes foram apresentados em congressos científicos, depois submetidos para a revista científica, avaliados por outros pesquisadores, nós chamamos de pares, e após ter a sua qualidade validada... Cara, isso me preocupa muito, porque ele foi submetido a congresso, a vários outros pesquisadores que leram e não conseguiram perceber erros metodológicos de aluno de graduação, cara. Fico surpreso de uma coisa dessa ter sido publicada. E assim como a gente também não tem rabo preso com universidade nenhuma, a gente percebe que esses grandes influencers, principalmente da área da gente da biologia, muitas vezes não fala mal, não vai criticar porque tem algum rabo preso com alguma instituição, não quer falar da USP. USP é essa que, algum tempo atrás, eles aprovaram pesquisas com reiki, cara, em ratos. É complicado. Me parece que ele é um professor já da universidade, então ele tem um certo nome lá dentro, ele já tem uma certa popularidade, uma certa estabilidade, né? Então, quando você tem, às vezes, um professor que traz uma pesquisa já enviesada, fica muito difícil da própria universidade questionar isso, porque ele traz uma certa áurea de autoridade, entendeu, Bruno? Eu já sou professor aqui, sou professor de genética, não importa se você é de genética, mas se você não tiver a metodologia bem amarrada, você vai também trazer erros para a pesquisa. Então, é isso que acontece uma falácia de autoridade que, às vezes, passa muitas coisas desapercebidas. Aí, então, publicado. Importante esclarecer alguns aspectos, algumas dúvidas que foram geradas após a ampla divulgação do nosso estudo. O objetivo do estudo foi investigar se as experiências mediúnicas tinham relação com alguns fatores genéticos. O objetivo do estudo não foi investigar se os médiuns efetivamente estavam em contato com pessoas já falecidas. Temos até outros estudos que investigam esse tipo de possibilidade. O que o nosso estudo investigou foram médiuns, pessoas... Eles têm estudos que já investigam esse outro tipo de possibilidade, como eu te falei. Então, assim, se veio da boca deles aí, então confirma o que eu tinha comentado contigo nos bastidores, que eu tinha visto aqui, que eles têm outras publicações relacionadas à vida após a morte, coisa nesse sentido aí. Então, veja que os caras já estão dentro da bolha e eles já foram fazer uma pesquisa buscando ver se aquilo ali é ou não é. Agora, Bruno, lembrando que a gente não está contra nenhuma religião, né? A gente não está batendo de frente com... A gente apenas está procurando a verdade, né? Nós somos pesquisadores e é isso que a gente procura, né? Procuramos a verdade, porque é isso que se trata o método científico, você questionar tudo e você procurar os fatos do que realmente é a verdade ou não. Se eles se colocarem numa posição de que essa pesquisa não pode ser questionada, então não é ciência. Então, a ciência, ela é feita justamente disso. Alguém vem com os artigos, com as publicações, e vem outros colegas e vai pontuar falhas metodológicas. Apesar de não existir uma verdade absoluta, o que a gente tem de mais próximo da verdade é justamente o método científico. Porque a gente não vai estar falando coisas baseadas em crenças, achismos e nem vieses. A gente vai estar falando baseado em uma metodologia. Os próprios autores falaram que a pesquisa não é conclusiva, mas os próprios portais que pegaram a pesquisa distorceram já dizendo que pronto, batemos o martelo, mediunidade é ciência porque está no genes. Me desculpa a palavra, sensacionalismo safado. Como você falou, cara, a gente tem uma pesquisa. A gente tem uma professora que pesquisou uma coisa muito importante aí relacionada a doenças genéticas, não teve relevância, mas como é um tema popular, onde envolve a crença de muitas pessoas aí é mais fácil de viralizar, né, velho? Que apresentam experiências que são interpretadas por eles como ver, ouvir ou estar sob influência de uma pessoa falecida. E esse fenótipo tem sido estudado das mais diversas formas. Nós também fazemos investigações neurobiológicas desta experiência. Já publicamos anteriormente artigos científicos internacionais sobre a ativação do cérebro. Bruno, é muito fácil publicar artigo hoje em dia. Você pode publicar qualquer artigo. Se você paga uma revista, é muito fácil que não tenha, às vezes, dependendo da revista, não tenha critérios muito sólidos para publicar um artigo, né? Então, a gente tem que ver muito que revista é essa que está publicando isso, né? A forma que está sendo publicado.
será que eu estou pagando e estão publicando? Será que é só dar o dinheiro lá, ó, publica aí, toma um dinheirinho, tchau, tá ali a minha publicação, né? Então, hoje em dia, artigo não significa nada, publicação não significa nada, né? Inclusive está no artigo, né, que a gente leu, que as pessoas que eles selecionaram são médiums que têm experiências sinestésicas, visuais e auditivas com espíritos. É muito complicado porque numa pesquisa de um nível desse aí, de uma repercussão dessa, quando você vai verificar o que é um médium, eles não definem nem o que é médium na pesquisa. Outra coisa, quem são os médiums selecionados? Pessoas declaradas médiums. Bicho, isso não tem validação científica. Isso é uma maneira de senso comum de poder selecionar as pessoas, entendeu? Não, porque não, ele se diz médium, então ele é médium. Mas não é só isso. Tem as pessoas ao redor dele que confirmam que ele é médium. Tempo de atendimento também não quer dizer muita coisa. Pronto, um dos critérios que eles colocaram é que são pessoas que atendem de graça, porque não a gente elimina os charlatões. Cara, existe várias formas de monetizar algo que é de graça. Tenha cuidado quando você vê que algo é de graça. Na verdade, Bruno, quando alguns jovens vão para as drogas, né? A primeira dose às vezes é de graça, né? Às vezes o cara tá procurando ganhar o cliente, né? Primeiro ele começa dando um pouquinho do atendimento gratuito. Gratuito. Entendeu? Em situações de transe mediúnico, vendo como o cérebro se comporta. Nessa pesquisa, nós investigamos as bases genéticas. E o que nós encontramos, né? Que 33 genes estavam alterados em pelo menos 1/3 dos médiuns. Beleza. Eles acharam essa alteração. Ok, acharam. Mas o problema não é achar a alteração, é a explicação que você dá para a alteração. Existem várias outras explicações mais plausíveis do que está acontecendo do que foi dada no artigo. Esse é o problema. Entendeu, Gibran? O problema não é a coleta que eles fizeram, que por sinal foi muito bem feita a coleta, mas o problema é o significado que eu dou para a coleta que foi realizada. Bruno, pelo amor de Deus, nós somos mamíferos, né? Ratos são mamíferos. Se eu quiser pegar uma variação, uma variante que tem em comum entre os mamíferos e dizer assim, olha, isso é exclusividade dos mamíferos, entre homens e ratos, e querer dizer assim, então logo ratos também são médiums. Deu para entender? É como se eu fizesse uma falsa equivalência também. Então quer dizer que se eu achar uma variante entre um ser humano e um rato, eu logo vou colocar também que o rato também tem um grande poder espiritual naquele rato, né? Mestre Splinter. Pois é, outra questão. Isso acaba sendo um tiro no pé. Vou dizer por quê. Ou é biológico, logo, biologia não tem nada a ver com espiritualidade. Você não pode misturar o espiritual com o biológico. Se é biológico, não é espiritual. Logo, eles estão dando um tiro no próprio pé. Porque se for uma variante que causa uma esquizofrenia e o cara tá vendo coisa onde não tem, tá vendo espírito onde não tem, logo, há uma explicação biológica que diz que não existe espiritualidade, existe biologia por trás. Então, eles mesmos estão dando um tiro no pé porque eles estão desfazendo a própria espiritualidade. Não existe nada exclusivo ali, existe somente algo biológico. Eu acho que eles querem trazer uma capa, né, de científico para a visão deles, mas ao mesmo tempo eles acabam errando feio nisso aí. Se eu comprovasse que a mediunidade é genética e está no gene, então é algo meramente humano. Então não tem nada a ver com o sobrenatural. Isso mesmo. Isso acabaria com o objetivo deles, de que mostrar que não existe nada de espírito ali. Existe algo meramente biológico humano. Então é algo que eles podem estar criando na cabeça deles, né? Eu estou levando eles como se fosse assim, sem levar a malícia da pesquisa, colocando como se eles tivessem feito uma pesquisa sem viés algum, entendeu? Como se eles não fossem capazes de fazer nenhuma inclinação. Ao meu ver, Bruno, eles querem trazer uma camada de científico para trazer mais seguidores. Pois vamos levar para o outro lado, né? Trazer algo mais como se fosse... Hoje em dia o cara quer vender um negócio, o cara bota como se... bota uma capa de científico. O cara tá vendendo colchão... E bota um jaleco. Um jaleco. Para passar autoridade. Para trazer uma áurea de científico ali para enganar o besta, né?
E interessante que, por exemplo, quando ele vai falar da glândula pineal, que eles acharam uma alteração dos genes, ele vai fazer uma referência à parte histórica, porque a glândula pineal tá associado com o terceiro olho, que não sei o que. Porra, a glândula pineal, ela tem uma função biológica, velho. Tá relacionada à melatonina, à questão do sono, a galera quer mistificar, e muitas vezes ele coloca uma coisa na pesquisa, mas na hora que ele vai dar entrevista, ele fala outra coisa que não tem nada a ver. Não, porque já foram muito tempo estudado a relação do terceiro olho, que é a porta entre o que é espiritual e o que não é. Então, assim, cara, fica muito complicado trabalhar a ciência dessa forma. Mas uma coisa importante que a gente tem que deixar claro aqui, Bruno, é que essas variantes, elas são causadas por DNA lixo. É aquele DNA que todo mundo pode ter e ele não codifica exatamente uma proteína, né? É como se fosse o intron, né? A gente trazendo um negócio, algo mais biológico aqui, né? Nós temos os exons e os introns. Os introns não codificam proteína. Todo mundo tem esse DNA que era considerado DNA lixo. Eu posso ter ancestralidade africana, mesmo sem saber. Eu posso ter algo em comum com pessoas que moram na África, na Ásia, né? E esse DNA lixo, ele não necessariamente vai produzir uma proteína no meu corpo. Então, eles pegaram essas glândulas, esse DNA lixo, né? E descobriram que existem essas variantes em alguns grupos, né? Assim como no sistema imunológico também. Essas variantes não produzem proteína, lembrando disso, né? É apenas algo que tem em comum ali, um código que é gigante e eles podem pegar pedacinhos comuns que não produzem essas proteínas das pessoas, entendeu? E outra coisa que me preocupa é que eles não dão outras explicações alternativas, porque muitos dos genes que eles acharam, eles estão associados a patologias, principalmente patologias que estão relacionadas a câncer, patologias cognitivas, e eles não, é meio que assim, beleza, eu vou falar do que me interessa e eu vou ocultar aquilo que não é de meu interesse, entendeu? A gente vai ver isso ainda aqui no próprio artigo. Em nenhum dos seus familiares de primeiro grau não médiums. E essas alterações genéticas são alterações de alta probabilidade de gerar modificações funcionais na síntese de proteína. E para testar a validação desses genes, nós investigamos uma outra amostra de 12 médiums que também tinham em grande parte alteração nesses genes. E aí, qual é a ideia no final? O que nós encontramos, então, que essa característica, essa vivência mediúnica estava relacionada com estes genes alterados. Esse é um estudo pioneiro. Outra coisa, eu acho que ele cometeu um erro aí em relação à produção de proteínas funcionais. Porque no momento que eu e você produzimos a mesma proteína, melatonina, ela não pode ter alteração. Porque no momento que essa proteína tiver alteração, ela vai perder a funcionalidade dela. Deu para entender, Bruno? Então, essas alterações estão mais envolvidas aos genes que não são funcionais. Entendeu? Porque se eu pegar proteínas funcionais, se tiver alteração, eu vou ter alteração também na minha fisiologia. E ele pegou pessoas aparentemente normais, né? Ou seja, se elas estão alteradas, logo é muito mais fácil ser um processo patológico. O que, mais uma vez, traz base para afirmar que isso está gerando mais problema do que coisa positiva, concorda? Então é isso também, né? Você está realmente afirmando que existe uma alteração da proteína, ele já está desfazendo que existe algo espiritual por trás, mas algo biológico, como a gente tem falado, entendeu? Então é um tiro no próprio pé. Ele está dizendo, então, que a mediunidade não é algo espiritual, é algo biológico. Agora sim, ele citar que esses genes podem estar ligados a patologias que geram estados alterados de consciência, ele não coloca essa possibilidade que esses genes que eles acharam aí tá relacionado a esquizofrenia. Não tô falando que ninguém é esquizofrênico não, tá? Pelo amor de Deus, entenda. Tô dizendo que médio não é esquizofrênico. Mas poderia estar associado a esquizofrenia, estados alterados de consciência e várias outras patologias que fazem o cara alucinar de forma visual, sinestésica e auditiva, mas ele tem uma crença que ele é médio, que ele se comunica com... Então mistura essa experiência, que de fato é real, ele sente essas paradas, essa experiência subjetiva que eu tenho, logo é espírito. É apenas o primeiro passo. Mas na ciência não existem dogmas, não existem tabus. Existem a busca sincera, honesta da verdade.
E nós fazemos essa busca de modo não dogmático, de modo aberto e rigoroso. Então tá entendendo que tá um pouco meio que ele tá se justificando, não, porque a gente busca a verdade, porque a pesquisa não é dogmática, porque, tá com cara de enviesada, tá com cheiro de enviesada, tá com aparência de enviesada, mas pode ser qualquer outra coisa. Talvez não seja. Porque não foi um grupo de pesquisadores imparciais que nunca tiveram nenhuma relação espiritual. Não foi um grupo assim que neutro. Foi um grupo já dentro daquele ambiente, daquela bolha espiritual, como você disse. Então, já mostra que há um problema na própria pesquisa, né? Assim, na verdade, todos nós temos algum tipo de viés. O problema é que a gente tem que ter essa honestidade científica de entender que a gente não pode estar colocando a nossa cara aqui. E muitas vezes, a crença está tão enraizada que até de forma inconsciente ele vai direcionar a pesquisa. Novas investigações em experiências espirituais e mediúnicas para investigar se replicamos esses achados e convidamos outros pesquisadores do Brasil e do mundo a também testarem, aprimorarem, corroborarem ou refutarem os nossos achados. Não se preocupe não, que refutação vai ter muito. Quando você fala de mediunidade, quando você vê essas coisas espirituais, Gibran, coloque para testar isso em ambientes controlados. Nunca funciona, nunca passa. Essas experiências mediúnicas é sempre com um ambiente alterado por eles mesmos, em ambientes preparados por eles, é sempre relacionada a relatos subjetivos e histórias que é impossível de se verificar. É outra coisa. O Brasil é um país altamente religioso, com uma miscigenação muito grande de religiosos. Vocês estão dizendo assim, vamos fazer um país que há a maior quantidade de não religiosos, né? Vamos comparar essa pesquisa lá, né? Fazer um comparativo. Então, infelizmente, Bruno, eu já estou vendo aqui que é difícil você realizar essa pesquisa no Brasil. A metodologia do Brasil já vai ser diferente da metodologia de outro país, né? Por exemplo, Finlândia, Suécia, que são países aparentemente não religiosos, iria dar outro resultado, com certeza. Com pesquisas de qualidade. O nosso estudo utilizou a técnica de sequenciamento completo do exoma, que é uma técnica amplamente utilizada e reconhecida na área de genética na literatura. Foi realizado numa plataforma internacional de referência que dá dados de alta precisão e profundidade de leitura adequadas para análise de variantes relevantes. Até aí tá tudo bem. Para a análise dos nossos dados, nós seguimos as diretrizes do GATK, que é um kit de ferramentas de referência que é indicado através da Broad Institute com rigor científico. Assim como um GPS precisa de mapas atualizados para seguir o melhor caminho e não errar, nós também utilizamos diretrizes necessárias para uma pipeline adequada. Nós utilizamos filtros específicos para retirar e excluir as variantes comuns da nossa população, ou seja, nós analisamos somente variantes raras, de até 1% de frequência na população e que tenham um real potencial de impacto, ou seja, alterações não sinônimas, variantes de splicing. Então nós utilizamos uma abordagem que é utilizada para características complexas. São métodos alinhados com que... Tudo isso que ela tá falando é muito bonito, realmente essa parte foi muito bem feita, só que... olha a distorção. Beleza, elas verificaram isso, acharam os genes, tudo bem. Mas a explicação que elas trazem da metodologia para a conclusão e dos resultados, cara, é uma explicação que não bate, cara. Porque assim, se eu for pegar esse artigo, ele tem problema no título, ele tem problema na metodologia, ele tem problema nos resultados, nas discussões, na conclusão. A única coisa que foi bem feita aí foi essa coleta. Mas assim, quando você vai comparar, por exemplo, as amostras, já começa que a amostra é irrelevante, é uma quantidade muito pouca para se estudar genética. Mas beleza, vamos levar em consideração que não tem dinheiro para financiar, porque estudo genético é caro e tudo mais. Mas mesmo assim, tem muitos erros gritantes aí, que inclusive a gente vai comentar ainda aí nesse trabalho. O que é que tu acha? Eles estão fazendo o quê? Mapeamento genético nesse grupinho, né? Na verdade, eu não chamo isso nem de população. É uma amostra muito pequena que eles estão fazendo, muito selecionada, não diz qual é a região, parece que eles só selecionaram de pessoas de São Paulo, o que também já é um grupo muito, muito minúsculo. O grupo que eles selecionaram são pessoas que são espíritas e pessoas da Umbanda, que se declaram médiums. Isso. E ao mesmo tempo, mas assim, o mapeamento genético, qualquer pessoa pode fazer um mapeamento genético, entendeu? É algo realmente que eles estão usando um método já comprovado.
tudo bem. Mas você concorda que a forma que ela traz esse relato aí, que foi feito, utilizado, essa parte aí técnica aí, ela traz uma sensação de que o leigo, quando vê isso aí, ele foi, porra, o negócio foi muito, entendeu? Foi muito, dá uma credibilidade, entendeu? É como se eu fosse contar uma mentira e eu colocasse meias verdades pra dar maior credibilidade, entendeu? E é exatamente isso, eles usam uma verdade, que seria realmente o mapeamento gênico, né, o exoma, para procurar os exons e os intras de uma população, né, e isso realmente é algo comprovado cientificamente. Ao mesmo tempo, eles dão aquela enviesada para poder fazer a meia-verdade para tentar colocar o espiritismo no meio, né? E a ocultação, né, de informações relevantes. Porque, por exemplo, se os genes estão alterados, ele pode estar mais associado a processos patológicos do que esse dom que eles chamam de ter uma hipersensibilidade ao ambiente. Pode estar mais relacionado a alterações cognitivas e comportamentais e de autopercepção, né, de alucinação. Mas, assim, eles não colocam uma outra opção alternativa do que poderia ser. Não, eles trazem o viés deles. Isso mesmo, né? Eles têm uma camada científica, ao mesmo tempo eles colocam essa questão toda. Já citei na literatura científica de alto impacto. É um estudo pioneiro, exploratório, mas ele segue protocolos validados internacionalmente, garantindo a reprodutibilidade desses dados genéticos. Com o nosso estudo, nós pretendíamos abrir... Você pode mapear qualquer pessoa do mundo e comparar os seus genes, né, os seus intros, os seus exons lá, e saber essas variantes. Isso aí tudo bem. Agora, a forma como você pode manipular esses dados, é isso que tem que ser questionado. E é isso que eu e você está questionando, né? A manipulação das informações para você chegar em uma conclusão, né? Eu posso selecionar variantes em comuns, né? Como eu estava dizendo, né? Eu posso pegar variantes de um gato e de um coelho e tentar achar, né, variantes comuns pelo fato de serem mamíferos. E dizer assim, o gato e o coelho, provavelmente o gato é um médio, o coelho é um médio, então eles também têm algo em comum, essa variante. Ou seja, eu manipulei essas variantes e depois afirmei que o gato e o coelho têm uma variante em comum. Muito fácil de fazer isso. Deu para entender? Então, é isso que está passando. Tem uma credibilidade e depois tem uma manipulação de dados aí para chegar, né, em uma falsa conclusão. Gibran, eu li um livro chamado Acredite, Estou Mentindo. Esse livro mostra como a grande mídia, as grandes meios de comunicação, ela manipula as massas. Por exemplo, o que a gente percebe nessa pesquisa é que os dados foram encontrados e estão lá. Beleza. Já que se eu não posso alterar os dados em si, eu posso alterar a percepção que você tem dos dados. Isso. De pesquisa sobre um fenômeno universal que é a mediunidade. O papel da ciência fenômeno universal. É fazer um trabalho para, se antes havia apenas uma dúvida, ao final do trabalho que nós tenhamos 2, 3 ou 4 novas dúvidas para serem esclarecidas experimentalmente. Com isso, a ciência contribui para nós compreendermos melhor tudo o que ocorre ao nosso redor e, no caso específico da pesquisa em neurociências, compreender melhor as relações de nosso cérebro com a nossa mente e com o nosso mundo. Beleza. Ele terminou aí com frases genéricas que não quis dizer muita coisa, não. Aí. Mas é isso que, como a gente tem dito, Bruno, é tipo, fulano bebe água, Hitler bebe água. Logo, eles têm a mesma ideologia. Deu para entender? É esse tipo de jogo que eles fazem na manipulação dos dados. Né? Você tem a mesma variante que eu, do que eu. Logo, nós também temos alguma coisa em comum, né? Nós pegamos uma coisa em comum e colocamos essa variante como se ela tivesse alguma relação, que às vezes nem tem. Beleza. Eu vou colocar o artigo aqui, dar uma analisada. Então, galera, esse aqui é o artigo original da pesquisa da mediunidade, certo? O artigo original ele está em inglês. Então, vamos começar a destrinchar quais foram os principais erros que nós achamos aqui. Primeiro ponto, o próprio título, né? O título Genes Candidatos Relacionados... Deixa eu abaixar mais aqui. Genes candidatos relacionados à mediunidade espiritual.
uma análise de sequenciamento completo do exoma de médios altamente dotados. O primeiro aí já tem um problema aí, né? Quando você vai ver na pesquisa o que é esse médium altamente dotados, eles não definem nem o que é médium e muito menos o que é um médium altamente dotados. E ele diz que é uma análise de sequenciamento do exoma. Esse título, ele sugere sutilmente na cabeça de um leigo que a mediunidade já é genética, pelo fato de estar trabalhando com esse sequenciamento. Então, assim, é uma pessoa que... Sabe, Gibran, quando a gente fala uma coisa pra criança, a criança não entende, mas o adulto, ele pega a malícia que tá por trás? O próprio título já foi feito para gerar essa repercussão nas grandes massas aí. Na verdade, eles pegam pessoas que se autodeclaram, né? Qualquer pessoa pode se declarar hoje em dia, né? Que é outro problema para uma pesquisa científica, a subjetividade. Então eu preciso analisar isso de forma mais objetiva. Então, eu também posso me autodeclarar também. Outro ponto que eu já falei, mas o que me chama a atenção é que ele já passou por revisão de pares, cara. Isso aqui, já teve várias pessoas que leram isso aqui e que parece que eles não identificaram nada de erro nesses artigos. Isso me faz levar que essas pessoas que revisaram são pessoas do grupinho deles, da bolha deles. Faz sentido isso pra você? Faz muito sentido pelo fato de eles sabem que a pessoa não cobra. Como assim? Então a pessoa se autodeclara, ela não cobra. Então, aparentemente, seja da congregação deles, do movimento deles próximo. Então, eles vão meio que arrastando essas pessoas próximas, que eles já sabem que não cobram, porque é muito, muito complicado, né? Eu selecionar pessoas desse tipo, né? E realmente, pessoas que se dizem médium, são super dotadas e elas não cobram um trabalho. Sabe quando a gente fala sobre Chico Xavier e muitas pessoas defendem, não, mas é porque Chico Xavier, ele não cobrava os atendimentos. Cara, existem muitas formas, Gibran, de se monetizar algo que é de graça. É com ajuda, é com doações, é com publicidade, é com serviço. Por exemplo, a gente tá fazendo uma live aqui de graça pra galera, mas não é de graça. Mas, no fim, ele vai ter outros benefícios que uma pessoa que não cobra tem agora, que vai cobrar futuramente. Deu para entender? Às vezes o cara quer ganhar fama. O fato de você não cobrar não quer dizer que você não é virtuoso, né? E eu citei o caso aqui de João de Deus, o cara lá que foi preso por mexer nas mulheres. Eu não vou nem citar a palavra para a live não cair. Mas o que é que ele fazia? Ele não cobrava e no final, quando ele ganhou fama, começou a cobrar de forma indireta pela venda de produtos. Ah, não, mas ele não cobra, ele é um cara muito santo, muito, muito bom. Ele vende produtos aqui que vai... e realmente ele ganhava muito dinheiro com a venda de produtos espiritualizados. E é isso que pode estar acontecendo também. O cara diz que não cobra, mas ele cobra de outras formas, né? De uma forma indireta. E muitos desses rituais, dessas consultas mediúnicas, tem velas, tem um cenário preparado e a velinha é uma velinha de 100 conto, tá ligado? Já é o valor da consulta. Pois é, e às vezes o cara não cobra, mas o cara tá pedindo oferta, né? Olha, não cobro, dá quem quer. Então, isso também, para mim, né, é uma forma dele ganhar dinheiro. Né? Isso não tira de nenhuma forma a forma dele... A possibilidade dele estar monetizando, como você falou. Deixa eu dar uma colocada aqui nos materiais e métodos da pesquisa. Né? A pesquisa foi feita em 2020 para 2021 e não sei por que só agora veio estourar, viu, Gibran? Pandemia. Caiu na mídia. Na pandemia, essa pesquisa. 2020, 2021 foi um tempo que o pessoal estava em casa, trancado, usando máscara. Tu lembra disso, né? 2020 foi o tempo que estourou a Covid. Passou muito tempo para ser publicado isso. Foram selecionados 54 médiums altamente experientes. Não tem como, Bruno. Eles já estão aí. O erro começa no início. O grupo controle, Gibran, eram parentes, né? Isso. Não pegaram pessoas fora daquela família, né? Pegaram pessoas dentro da mesma família, cara. Né, que para mim, ao meu ver, também é outro erro. O caso controle já tá errado aí também. Outra coisa, Gibran, que quando eu li isso no artigo, eu disse, não, cara, não acredito que isso passou, não.
Isso, assim, do ponto de vista do leigo lendo, Gibran, talvez não faça diferença e passe batido. O grupo controle tem uma diferença de 10 anos na média da idade em relação ao grupo dos médiums. Gibran, isso pode interferir totalmente os resultados genéticos da pesquisa. Com certeza, com certeza. Essas alterações. Até crianças, entendeu? 10 anos é a diferença de um adulto e uma criança, muitas vezes. 10 anos de diferença é muita coisa. Não deveria ter essa diferença de idade. Deveriam ter pego um grupo de controle na mesma idade, com a mesma quantidade de gêneros, né? Por exemplo, fazer só com homens, da mesma idade, um pouco mais metodológico do que pegar muitas diferenças de grupos, né? Um grupo com 10 anos de diferença, da mesma família. Então, a gente já vê muito erro aí na forma que selecionaram esse grupo. Entendeu? Aí, quando a gente chega nos resultados, aí é onde vem a malícia da parada. Eles falam que os estudos revelam que teve mais de 15 mil variantes genéticas exclusivas dos médiums, com potencial de impacto da função de 7 mil genes, mais de 7 mil genes. Aí pelo menos 30% do que se diz em médio tem mutações desses genes. Gibran, pelo amor de Deus, a amostra já foi pequena. E apenas 30% da amostra que tem essas mutações, ou seja, 70% não tem. E a gente já entra em outro problema gigante, que é o seguinte: todos não eram autodeclarados médiums, mas só 30 tiveram essas alterações. 70 não tiveram e não são médiums, então aí já tem um problema. Que essa mediunidade tem outros fatores além da genética, ou tem charlatão aí no meio dizendo que é médium e não é. Porque se é genético, se tá nos genes, então tem alguma coisa que minimamente não tá batendo certo aí. Bruno, 30% é muito pouco ainda, comparado aos 70% que se diziam médio. Gibran, são 18 pessoas apenas, das 53. São 18 pessoas. Grupos pequenos é mais fácil de manipular dados. Né? Você tem um grupo pequenininho, às vezes cheio de erros, né? Pessoas aparentadas, pessoas da mesma família. Infelizmente, ele bombou, né? Bombou e apresenta todos esses erros. Quais foram os genes que tiveram essas alterações? São genes do sistema imunológico, inflamatório e genes que estão associados à produção de muco gastrointestinal e saliva. O interessante, Gibran, é que os genes que foram achados, que tiveram essas variantes, não tem nada a ver com o que explica o fenômeno da mediunidade, cara. Assim, não teve genes que afetam o sistema somatosensorial, genes que estão relacionados à parte sensorial da coisa. Então, assim, são genes que não têm ligação direta com o fenômeno que os médios têm. Não existe nenhuma correlação entre causa e efeito do que foi achado e do fenômeno da mediunidade. Pois é, o sistema que encontraram essas alterações não tem nada a ver com você ter a possibilidade de conversar com mortos. Por exemplo, se fosse algo relacionado ao cara dormir mais, né? O cara tá lá, tem um sono melhor, por causa da glândula pineal que foi encontrada, eu ficava calado, né? Alterações mostraram que a pessoa está dormindo melhor. Alterações mostraram que você tem menos possibilidade de ter um choque anafilático, ter algum problema de cicatrização. Tudo bem, né? Sistema imunológico. Eu ficaria calado. Mas o que danado tem a ver sistema imunológico, a forma como você está dormindo, produzir melatonina, tem a ver com tua espiritualidade. Onde é que eles tiraram essa conexão? Né? Aí pegaram lá um médium que disse que a glândula pineal tem alguma coisa associada com espiritualidade. Cara, isso não foi tirado de canto nenhum, entendeu? Com certeza foi tirado de alguma evidência empírica. Ou seja, a pesquisa ela já é conduzida, Gibran, buscando uma conclusão. Ou seja, mostra que tem um grande aporte de viés de confirmação aí. Isso, pra mim, compromete toda a validade científica da pesquisa, cara. E aí eu não entendo como é que essa pesquisa, ela cria tanto impacto, né, no meio da mente. Mas eu acho que foi mais midiático essa pesquisa do que realmente científico. Com certeza já tem muitas pessoas batendo de frente a essa pesquisa e até contestando essa pesquisa. E sem falar, Gibran, assim, de outros pontos que eu nem levei em consideração que, assim, na pesquisa deveria ter, de um nível desse. É a questão do pareamento estatístico, para saber se dá falso positivo, falso negativo, se são aparentados mesmo, ou se pegaram pessoas que só se disseram que eram aparentados ou não. Então, pra gente ter uma população mais pura da amostra, mas enfim, não teve, tá?
Então, assim, sempre o autorrelato das pessoas foi o que sobressaíam aí da parada. Subjetividade total. Infelizmente, a ciência não tem nada que comprove o cabo ser médio, né? Não tem nada na ciência que diz assim, você é um médio, você não é. Tirando aí, a pesquisa já é uma furada, né? Que a ciência não diz o que é médio e o que não é. A ciência não diz nada sobre isso. A amostra ela foi muito pequena. Quando a gente trabalha com genética, a gente precisa de uma amostragem grande. Tem estudos aí com amostras de milhares de pessoas aí. Então, assim, essa amostra, ela literalmente chega a ser irrelevante e insignificativa na comunidade científica. 18 pessoas das 53 pessoas aí... Isso não é nada, Bruno. Isso não é nada. Né? A população brasileira 20 milhões de pessoas, né? Pegasse uma pesquisa de 2.000 pessoas, eu ainda ficaria meio balançado, sabendo que existem vários erros ainda. E assim, ainda tem outro problema, não é só isso não. Ou seja, se 18 tem os genes aí alterados, 36 continua sendo médiums e não tem essas alterações. A gente tem um problema de causalidade aí. Tem um problema de causalidade aqui, entendeu? Muito charlatão na pesquisa. Ou 70% desses médios aí estão mentindo, ou essa ideia central do artigo aí da mediunidade tá errada. Ó, pra você ter ideia, depois dessas tretas todinha que tá acontecendo aí, dessas análises, já vai ter médio tentando justificar de outras formas aquilo que eles já querem, ou seja, a sua própria crença. Aqui foi o sequenciamento. Ó, a pesquisa, Gibran, ela dá pouca importância a vários genes que não são dos seus interesses e ela supervaloriza a único gene que foi achado, que é a pineal. E então, assim, como existe uma obsessão, você sabe que existe uma obsessão por essa glândula aí em termos místicos da coisa, então deixa eu falar um pouco da glândula aí, pineal, porque condiz mais com o que eu já quero confirmar. Você sentiu essa pegada de querer dar um destaque à glândula pineal? Não, porque o próprio médium que disse, ele fala em uma entrevista de que a glândula pineal está envolvida com a tradições conexão, espirituais. Né? Isso. E ele traz essa visão dele, que não é científica, já começando aí, né? Que a glândula pineal não tem nada a ver com espiritualidade. E aí ele traz uma coisa dele já jogando dentro do artigo também, essa falsa visão da glândula pineal. Então, assim, em vez dele colocar a função biológica da glândula, ele já ele traz uma função empírica lá do meio dele, né? Que é o que ele acha que a glândula pineal está envolvida. E não a função biológica, né? Tem cara de enviesada, tem cheiro de enviesada, tem aparência de enviesada, mas talvez não seja. Ó, a gente teria mais... como é que eu posso dizer, base científica para provar que essas alterações faz mais mal do que bem para a pessoa. E eles não discutiram nada sobre isso no artigo. Só para você ter ideia, 90% desses genes que foi apresentado no artigo, ele já causa problema conhecido da ciência. Então, isso pode explicar as alucinações visuais, sinestésicas e auditivas que os médios têm. Aí mistura com crença, aí pronto, você já sabe o que é que dá, né? Uma experiência subjetiva, mas o que eu acredito logo é espírito, logo é mediunidade. Se você perguntar para mim, Gibrão, o que é que você acha? Eu vou dizer o seguinte, se esse estudo for sério, for feito de uma forma... Vamos supor que eu estou acreditando em tudo que está aí, né? A forma como eles fizeram. Eu aceitei tudo. Mesmo assim, isso traz uma péssima credibilidade para o meio, porque isso está dizendo que realmente tem um fator biológico está mais associado me desculpa, pode ser até associado a uma doença como esquizofrenia, do que realmente algo espiritual, entendeu? Uma esquizofrenia, ela pode fazer com que você veja coisas onde não tem, né? Você conversa com espíritos, com entidades, então, se mostrar que tem algo biológico por aí, já é algo negativo para provar que não tem nada de espiritual, mas algo que pode trazer uma esquizofrenia para aquela pessoa, entendeu? Então, para mim, fazer esse tipo de estudo tira mais a credibilidade do espírita do que realmente colocar ele como científico. Para eles, para o espírita, a glândula pineal ela é uma ligação entre o nosso mundo com o mundo dos mortos. E eu pergunto, e aquelas pessoas que retiraram a pineal por causa de um tumor, elas perderam o contato com o espiritual? Ela não tem mais ligação com os espíritos? Como é que funciona esse negócio aí? É tipo Halloween, né? Virou uma espécie de Halloween aí, né? Então, você vê que toda a narrativa que eles constroem é para
trazer uma cara de científico, só que na própria pesquisa, tá no artigo, gente, lê o artigo, nenhum dos genes que foi alterado está associado ao sistema sensorial, como foi divulgado na imprensa. Porque na imprensa ele diz assim, as alterações genéticas fazem os médios perceberem o ambiente de forma diferente. Tá, mas não tem falando que os genes de sistema sensorial foi alterado aí não. Entendeu? Então, assim, veja a distorção, né? O artigo não mostra causalidade e sim uma fraca correlação entre causa e efeito. E mesmo, Gibran, que tivesse uma alteração sensorial aí, poderia ser algo tipo diferente, como, por exemplo, os cachorros, os gatos conseguem perceber coisas do ambiente que normalmente a gente não percebe. Então, seria coisas naturais do ambiente, não necessariamente um espírito, tá ligado? Então, esse fascínio de querer conversar com os mortos, entendeu? Pra tu ter ideia, já tem uma veterinária que eu fui até uma live sobre isso. A veterinária, ela faz psicografia animal, velho. Tu tem noção? Já não basta conversar com os espíritos. Ela conversa com o espírito do animalzinho que morreu. Cara. É foda, porra. Muita loucura por trás daí, né? Muita crença, né? Então, assim, parecem experiências vívidas que são justificadas com crença. Certeza, Bruno. 32 tiveram alterações nos genes gustatórios, mas nenhum médium mostrou que se conecta com os espíritos através dos gostos. No gene que tem alguma coisa, eles não fizeram um relato de nada relacionado ao sistema gustativo. Se fosse um estudo sério e dissessem que esses médiuns eles tivessem uma percepção alterada, provavelmente pessoas mais sugestivas, né? E você pode até entrar na questão da hipnose, né? Pessoas que poderiam jogar a questão de hipnose aí tranquilamente, né? E a alteração que faz com que elas entrem em transe hipnótico. E aí eu trago também uma questão científica, que a hipnose também é científica, é uma questão biológica, que não é nada de espiritualidade, mas num transe hipnótico. A pessoa tem facilidade de ser sugestionada, de entrar num transe hipnótico que você sabe como ninguém, né? Então é isso que poderia ainda, se o estudo fosse sério, ele poderia ainda caminhar para esse lado, né? Do transe hipnótico, né? Na questão que, na verdade, não existe mediunidade, existe um transe que a pessoa que se autodeclara acaba sofrendo. Perfeito. Olha só, então assim, para encerrar, essa pesquisa comprovou que espíritos existem? Não. Que médiuns se comunicam com os espíritos? Não. Que os médiuns se comunicam de alguma forma com o sobrenatural? Não. Que essas mutações desses genes justificam os fenômenos da mediunidade? Não. Que esse artigo aqui, ele tem evidências que sustentem o discurso deles? Não. Dá para concluir alguma coisa, Gibran? Eu acho que não. Não. Então, o próprio autor disse que não conclui nada, né? O cara acabou de dizer, a gente não chegou a nenhuma conclusão. Mas a repercussão que teve, né, foi a máxima possível. Então, assim, falta fundamentação teórica sólida para poder sustentar essas hipóteses aí apresentadas. Então, como eles falaram, isso é uma coisa muito embrionária aí, eles têm muito chão para cavar aí. E o que eu sinto, Gibran, na verdade, é que o espiritismo é muito carente. Eles estão buscando, de todas as formas, meio que de forma forçada, tentar trazer uma validação científica. Porque no momento que você traz uma validação científica para a tua crença, isso pode fazer com que uma senhorinha que iria se tratar num hospital, não, eu vou ali no centro espírita me tratar, porque eu vejo que lá também tem ciência ali. Então, a gente tem que ver nesse ponto também, de que pode fazer com que pessoas leigas caiam nessas conversas de que é científico, então é bom, né? Se tem ciência no meio, então é verdade, e não sabe que esses dados foram manipulados, né? Então, ao meu ver, há um problema aí. A gente não é contra a religião, a gente não é contra, mas que seja feita de forma honesta e sincera, né? Você que é espírita, seja honesto, seja sincero no que você acredita. Não precisa manipular dados, não precisa alterar dados para poder comprovar o teu ponto de vista. Apenas trabalhe com a verdade. E é isso o nosso papel, Bruno. Nós trabalhamos, estamos buscando uma verdade, né, nessa discussão,
para que pessoas leigas não caiam em conversa da carochinha, entendeu? Não vou mais ser tratado no hospital, eu tô vendo ali que o cara o cara é médio e realmente já foi comprovado pela ciência que ele pode fazer algum tratamento espiritual. Pelo amor de Deus, não caia nesse golpe. Diante de um senso comum e um método científico, a ciência é o que a gente tem mais próximo da verdade. Com certeza. Então, Gibran, obrigado, cara, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu encerro a live com uma frase que eu aprendi com o Nicolas, do Neuromágico, um amigo meu, que ele diz assim: lembre-se daquele que veio do céu e deixou um ensinamento bem importante. Busque conhecimento, é ter Bilu, né? Beleza. Então, valeu. Obrigado, Bruno. Valeu, pessoal.